Segunda parte da aula 2, método científico, né? Como vocês estão cursando física, que é uma das ciências da natureza, né? Então, física é uma ciência. Então, nós vamos ver agora um pouquinho sobre a questão do método científico. Acredito que vocês já viram também em outras disciplinas passadas. O que é o método científico? É a maneira organizada de solucionar um problema segundo determinadas etapas para chegar a uma verdade. Quais são os objetivos do método científico? A observação, a experimentação, a análise e reflexão crítica e a interpretação de fatos e fenômenos, né? Então, você primeiro, temos aí as etapas. Você observa, detecta um problema, a questão da pergunta, né? E aí você vai definir e analisar esse problema. Depois você vai apresentar o quê? As hipóteses. E depois você vai fazer os testes, os experimentos, para comprovar se aquilo é verdadeiro ou falso. Aí nós temos a experimentação, aí você vai analisar os resultados, concluir, generalizar e colocar isso em prática. O conhecimento científico deve ser aprendido desde as séries iniciais e deve se relacionar com a tecnologia e com os problemas sociais e com as questões ambientais, né? Então, veja a importância da ciência, do conhecimento científico. Então, desde a educação infantil, deveria se trabalhar isso com mais afinco, a alfabetização científica. Não é querer que todos os alunos sejam cientistas, mas que eles compreendam, entendam, né, a questão dos fenômenos naturais, dos fenômenos da natureza. No caso de vocês, graduandos de física, compreender como é que acontecem os processos físicos. Aqui nós temos 3 pesquisadores, né, brasileiros no ensino de física. O professor Marco Antônio Moreira, a professora Ana Maria Pessoa de Carvalho e o Daniel Gil Pérez. Então, pesquisem mais sobre ele, procurem os livros, os artigos. Eles são professores renomados no ensino de ciências, de maneira geral, ciências naturais, e em específico em ensino de física. E aí nós podemos também entrar um pouquinho na didática das ciências, com alguns conceitos epistemológicos, né? Epistemologia, você sabe lá na filosofia, é o quê? Conhecimento. Então, noção de fato, que é a realidade existente, noção de obstáculo epistemológico, que é uma ruptura, uma descontinuidade, e aí vai originar o quê? Os conceitos científicos, as leis ou as teorias. E aí eu coloquei aqui uma metodologia bastante usada no ensino das ciências, em especial no ensino de física, né? que é a sequência de ensino investigativa, que a gente pode chamar de SEI, né? É a metodologia inovadora que ela também está, né, na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, né? Então, como é que funciona aí, né? Se você quiser utilizar essa metodologia nas suas aulas de física. Primeiro, né, vamos atrás do problema. Baseado nesse problema, qualquer conhecimento novo tem origem em um conhecimento anterior. Vamos ver o que é que se pesquisou sobre esse problema. Aí nós vamos passar da ação manipulativa para a ação intelectual. Vamos tentar formular, colocar esse problema e os conhecimentos no papel. Depois, veja aí como é a importância do erro na construção dos novos conhecimentos, né? Para uma lei, uma teoria for formulada, ela precisou de muitos testes, de muito experimento, de muitas pesquisas, de muito tempo,
né? Para saber se ela seria comprovada ou não, né? Por que que o erro é importante? Né? Ninguém nasce sabendo de tudo, né? A gente aprende, já dizia Piaget lá na psicologia, né? A gente aprende também errando. O problema e o conhecimento prévios devem dar condições para que os alunos construam suas hipóteses e passam a testá-la procurando resolver o problema, né? Então, há várias maneiras de resolver determinado problema. Você passa e cada aluno vai procurar uma maneira de resolver. Não precisa que todos vão resolver da mesma forma. E é isso que é interessante. Às vezes o aluno resolve uma questão que você não tinha nem imaginado, né? E às vezes ele foi mais perspicaz com você, ele entendeu mais claro, né? Foi por outro caminho, mas que no final o resultado foi correto, deu certo. Criar um ambiente investigativo em salas de aulas de física, de tal forma que passamos a ensinar, quer dizer, conduzir e mediar os alunos no processo simplificado do trabalho científico. Então, vamos criar ambientes investigativos nas nossas aulas de física, para que se passam gradativamente ampliando sua cultura científica, adquirindo linguagem científica e se alfabetizando cientificamente, né? Então, isso é importante, e avançando nesse processo tecnológico e científico. Quais são as etapas da CEI? Primeiro, você distribui o material experimental e explica o problema. Depois, você vai procurar como que os alunos estão resolvendo esses problemas. Depois que eles resolvem, vamos tentar sistematizar esses conhecimentos elaborados pelo grupo. E aí é a hora de você escrever e desenhar, fazer o registro daquilo que vocês, né, fizeram durante a atividade. Demonstrações investigativas. São problemas experimentais em que a ação é realizada pelo professor. As ciências, né, física, biologia, química, astronomia, elas precisam de figuras, de tabelas, de gráficos, da linguagem matemática para expressar suas construções. Somente as linguagens verbais, a oral e a escrita, não são suficientes para comunicar o conhecimento científico. Então, usar o tratamento de informação, né, os gráficos, a tabela, as figuras, isso é importante no ensino de ciências, em especial no ensino de física. Vocês deverão considerar os seguintes aspectos ao elaborar uma atividade investigativa. Qual será o problema inicial para que seja realizada a investigação? Quais os objetivos e conteúdos dessa atividade? Qual a duração para a realização da mesma? Quais os materiais e recursos que serão utilizados? Como se dará o desenvolvimento das atividades? Então, só para lembrar o seguinte, na BNCC, né, nas áreas do conhecimento existem 4 eixos, né? Pensamento crítico e projeto de vida, intervenção no mundo natural e social, solidariedade e sociabilidade. Além desses 4 eixos gerais do ensino das ciências da natureza, na qual se insere a disciplina física, também destaca eixos específicos da área, como conhecimento conceitual, contextualização social, cultural e histórica, processo e práticas de investigação e linguagem das ciências, né? Então, encerrando com um textinho intitulado Professor Livre. Líder. O professor líder é aquele que serve de fonte de inspiração e arrebanha seguidores para um determinado projeto dentro da escola. Ele pode dar direcionamento ao grupo de professores, diagnosticando e desenvolvendo o potencial da equipe, provando recursos em termos de conhecimento,
planejando, organizando e avaliando durante todo o processo. Muito obrigada pela atenção. Para aprofundar seus conhecimentos, assistam, se tiverem disponibilidade, ao mestre com carinho. Um exemplo muito bom de um professor que conseguiu avançar com os seus alunos, muito dedicado. Então, eu recomendo que assistam esse filme. Nossas referências foram o livro do professor Celso Vasconcelos e do livro da professora Ana Maria Pessoa de Carvalho. Então, bons estudos, bons exercícios, boas aulas e até breve.